Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vox NGR, essa que você vê por aqui. Meus amigos, minhas amigas, hoje sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, estamos a 2 dias das eleições presidenciais e para alguns governos aí nos estados onde tem o segundo turno, como é o caso aqui do estado de São Paulo. E vamos começar o programa Ponto de Vista de hoje da maneira tradicional, é claro, agradecendo aos inscritos, aos novos inscritos e aos futuros inscritos. Muito obrigado a você que se inscreve no meu canal no YouTube, Rádio Vox NGR, e a você que se inscreve nas minhas páginas Rádio Vox NGR e Rádio Vox NGR Várzea. Por que Várzea, Nogueira? Por que Várzea, Nogueira? Porque a Rádio Vox NGR está situada aqui na cidade de Várzea Paulista, interior do estado de São Paulo. Estado que terá segundo turno e que tem a disputa entre Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas, o turista do Rio de Janeiro. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos começar o programa então sem mais delongas e já feito os agradecimentos e pedindo também para que você deixe o seu like, deixe os seus comentários aqui, muito importante, para que eu tenha como me balizar aqui e entender se o programa está indo na direção correta, se está agradando a todos vocês, tá bom? Se está de forma que possa gerar informações para que vocês tenham o ponto de vista de vocês, dadas as informações corretas, no tempo correto e com o devido foco. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui com uma reportagem que eu vou ler com a licença de vocês, do UOL. O UOL em São Paulo diz assim: quem ganhou o debate entre Tarcísio e Haddad na Globo? Colunistas opinam. Com a licença de vocês, eu vou ler rapidamente aqui, então, alguns trechos aqui dessa reportagem do UOL. Reportagem que foi feita hoje, dia 28 de 10, às 1h30 da manhã. O último debate entre os candidatos do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o turista de Republicanos, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, do PT, foi vencido pelo petista, na opinião dos colunistas do UOL Notícia. Certo? O encontro promovido ontem à noite pela TV Globo foi o mais quente que o anterior, realizado na TV Bandeirantes, no dia 10 de outubro. Mais uma vez, de ter referências à disputa, né? Assim, mas não fugiu mais uma vez de ter referência da disputa pelos candidatos dos dois ali, né? O Bolsonaro, do turista de Freitas, e o presidente Lula, do Fernando Haddad. Pois bem, um dos pontos destacados pelo colunista sobre o encontro foi a menção feita pelo petista sobre os tiros em Paraisópolis, né? E também, de acordo com a última pesquisa promovida pelo IPEC, turista de Freitas e Haddad aparecem empatados tecnicamente, depois de o candidato republicano ter aparecido na liderança de toda a campanha no segundo turno. Segundo o colunista Alberto Bombig, foi a melhor participação de Fernando Haddad em debates nessa eleição. Mostrou vigor, mostrou vontade de vencer, que faltaram no primeiro turno e no início do segundo turno. O petista foi melhor do que turista de Freitas, Tarcísio de Freitas, e portanto venceu o debate, que começou equilibrado e assim se manteve com alternâncias até a parte final. Porém, no bloco final, quando trouxe para a discussão o assassinato em Paraisópolis, Haddad desconcertou e acuou seu adversário, que ficou visivelmente fora de foco e não apresentou resposta convincente. Porque não tem uma resposta. A resposta seria a verdade, só que a verdade derruba ele ali no programa. Mas eu vou contar para vocês. Bom. Segundo também José Roberto Toledo, Haddad foi muito melhor do que Tarcísio. Caracterizou o concorrente como um paraquedista sem compromisso em São Paulo, que só decorou obras e promessas, mas não conhece de verdade o Estado, e não conhece mesmo. Além disso, foi preciso ao caracterizar como possível crime a destruição de provas que ajudariam a investigar a morte que aconteceu em Paraisópolis, quando a equipe do Tarcísio, turista de Freitas,
estava fazendo campanha lá. Pois bem, vou parar por aqui, a reportagem segue, mas só nesse trechinho, só para poder fazer o início do programa e para que vocês já possam, com essas informações, já começar a meditar e ter o ponto de vista de vocês. Principalmente você que está indeciso. Poxa, eu não gosto do PT porque eu fui informado durante anos que o PT roubou o país, que o PT quebrou a Petrobras, agora estou informado que o PT está associado a bandidos, ao PCC, então não gosto. Mas como é que eu vou votar numa pessoa que não conhece o estado de São Paulo? Como eu vou fazer isso? Não posso, é complicado. Não, não é complicado. Aqui na Rádio Vox NGR, você vai ter o seu ponto de vista e o foco correto sobre em quem você vai votar. Eu vou apresentar para vocês aqui as questões e jogar algumas luzes aí no raciocínio de vocês, tá bom? Então vamos ao programa Ponto de Vista de hoje. O Fernando Haddad, na verdade, ele trucidou o Tarcísio de Freitas, principalmente na questão de Paraisópolis. Por quê? Porque ali há um possível crime. Digo possível porque é a maneira técnica e correta de se referir a essa situação. Mas, de fato, vocês vão ver logo mais, no final das investigações, se houve ou não um crime. Aguarde, tá bom? Mas, na minha opinião, e também é a opinião do Portal do José, do meu amigo José, né, que está, inclusive, com os seus vídeos aqui na minha página Rádio Vox NGR e Rádio Vox NGR Várzea Paulista, na minha página no Facebook, vocês encontram lá o Portal do José, o João do Clique Política, o Clayson, aquele que tem aquela cabeleira, né? Brincadeira, né? Ele não tem cabelo. O Leonardo, que tem aquele cabelo assim, tá? Um cara bacana, muito, muito culto. E também tem lá o Rony Teles, o nome dele sempre me foge. Cara muito legal, muito bacana, mas me foge o nome dele. E algumas participações da TV 247 também, e algumas reportagens do Joaquim de Carvalho, né? Grande repórter. Pois bem, dada essa explicação, eu dizia que, na minha opinião, o Fernando Haddad ele devia ter batido com muita força mesmo no Tarcísio, lá no começo. Falar, você não conhece São Paulo, sabe? Com toda educação, né? Com todo respeito, não precisa falar dessa maneira como eu estou falando aqui, né? Porque eu também não sou advogado, né? E também não sou candidato. Mas se eu estivesse lá, eu ia falar, rapaz, você não conhece o Estado. Como é que você quer dirigir uma coisa que você não conhece? Conta para nós aqui, que se eu soltar você em alguma cidade por aí, você sabe voltar para a cidade de São Paulo? Se eu soltar você aqui no interior do estado de São Paulo, não sabe. Você não conhece nada, não conhece da região, não conhece a mentalidade, como funciona a vida, o dia a dia dos paulistanos e dos paulistas, porque você não é daqui, você é carioca, certo? Competência por competência, a formação do Haddad é muito melhor, a formação técnica, a formação profissional, a formação dele é muito melhor do que a do Tarcísio. Pesquisem. Se você tem dúvida, ou se você pretende votar no Tarcísio por conta de influências de igreja, de grupos de WhatsApp, uma dica para você. Se você quiser manter o seu voto no Tarcísio, que não é do estado de São Paulo, para dirigir o estado de São Paulo, tudo bem, respeito a sua opinião, mas eu peço um favor para você, pesquise o currículo dos dois candidatos. Pesquise. Quem é o Tarcísio, o que ele estudou, qual a formação dele, quem é o Fernando Haddad, o que ele faz, o que ele estudou, qual é a formação dele. Então vocês vão ter uma boa base para escolher o melhor para o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país e que precisa ser muito bem governado, senão o país desanda. Se o estado mais poderoso do país sai da linha, descamba para ficando na mão de criminosos, de milicianos, de bandidos, de pessoas que vão dirigir o Estado como se fosse uma facção, uma quadrilha,
o país todo vai mal, aí, mesmo sendo o Lula presidente. Então isso é um risco muito grande, tá bom? Sem contar que, devido a esses indícios fortíssimos de crime na campanha do Tarcísio, ainda que ele ganhe, há uma possibilidade gigantesca de que ele seja tirado do governo, que a campanha dele seja impugnada, ele vai ser afastado. E aí então, obviamente que o segundo colocado, no caso o Haddad, assumiria o governo do estado de São Paulo. Isso vai causar um reboliço? Vai causar. Mas o Tarcísio corre, sim, tem sim chances reais de, se vencer a eleição, não poder assumir, porque a campanha dele vai ser julgada e condenada. E então ele ficará impossibilitado de governar o estado de São Paulo. Então vamos resolver essa questão antes. Está nas nossas mãos, na sua mão, principalmente na sua mão, meu amigo eleitor indeciso, resolver isso. Vote em quem vai governar a cidade, em quem vai cuidar da cidade, em quem vai cuidar da educação, da segurança, da saúde, vai desenvolver, vai gerar empregos, vai melhorar o salário aqui mesmo no estado de São Paulo. Fernando Haddad já disse que o salário estadual, aqui, o salário mínimo do estado de São Paulo, será de um pouco mais de R$ 1.500. O candidato do presidente Bolsonaro vai seguir a cartilha do Bolsonaro, que diz que o salário não vai ter reajuste, vai ficar congelado. Já está congelado há 4 anos e vai ficar mais 4 anos congelado. Você, meu amigo aposentado ou pensionista, também já faz 4 anos que está com os seus rendimentos aí congelados, mais 4 anos sem reajuste. A gasolina, que estava para aumentar só depois de janeiro, para cair uma bomba no colo de quem assumir a presidência, por aí vocês já veem que já está subindo. Devagarinho, 10 centavos aqui, 10 centavos ali, ela devagarinho ela já está subindo, muito antes de terminar. Ainda faltam 2 dias para chegar o segundo turno, aí, o final do segundo turno, mas já tem mais de semana que a gasolina vem subindo já devagarinho. Pessoas que estavam dentro das igrejas estão bombardeadas constantemente em todos os cultos sobre votação no Bolsonaro, e aqui no caso de São Paulo no Tarcísio, também estão abrindo já a visão, estão enxergando que não pode votar numa pessoa que não conhece. É como se você desse a direção de um avião na mão de uma pessoa que não é piloto, que não sabe o que fazer. O camarada pode ser um marinheiro, um capitão de navio e tal, mas não é um piloto de avião. Como é que ele vai pilotar o avião? Ele pode pilotar muito bem o navio lá, pode saber muito bem o que fazer no navio, mas no avião é outra coisa. Tarcísio é carioca, ele sabe muito bem como é que funciona lá, né, a sociedade carioca, como funciona o pensamento dos carioca, o método de vida deles. Mas aqui de São Paulo não, aqui é outra coisa, é outra pegada. Então vamos escolher correto, certo? Outra coisa, se eu fosse ele, eu chegaria assim, já metendo os 2 pés, as 2 mãos na cara dele, falando: você não é daqui, você não pode ser, você não conhece, você não tem a menor condição de debater comigo, porque você não conhece nada daqui. E pronto, certo? E já falava: olha, é o seguinte, você vai ter que explicar, rapaz, o que aconteceu lá, hein? Vai explicar aqui nesse debate aqui, porque eu vou perguntar para você. E já dava logo nele lá, certo? Mas o Haddad é culto, é um lorde, né? Tem uma postura assim elegante de um professor, uma pessoa educadíssima, muito culta e tal. Mas mesmo assim ele bateu forte, bateu principalmente no último bloco, certo? Pois bem, só pelas respostas, né, que vocês, quem acompanhou o debate, só pelas respostas do Tarcísio Turista de Freitas, vocês puderam ver que ele não tem condição. Ele de fato decorou as propostas e decorou algumas respostas tal, para tentar tocar o programa, mas ele não tem a menor condição, ele não sabe o que está fazendo. Não sabe. Não é por falta, não é que ele não seja inteligente, ou incapaz,
ou até mesmo que ele seja um cara que a índole dele seja ruim, pode até ser que não, mas falta a ele condições de ser governador do estado de São Paulo. Se ele não tem, ele foi jogado aqui pelo Bolsonaro porque ele era o ministro que foi mais bem avaliado nessa bagunça de ministério que está o governo Bolsonaro. Esse senhor aí, Tarcísio de Freitas, ele foi o que mais se destacou. Por isso, mesmo ele sendo carioca, então o Bolsonaro falou, eu preciso que você vá lá então e vença essa eleição aí, porque a coisa está complicada. E jogou ele aqui nessa fogueira, tá? Não estou querendo dizer que ele seja burro, que ele seja ignorante, que ele não tenha capacidade, que ele não tenha inteligência. Não, ele não tem condições, ele não sabe como é o estado de São Paulo, como funciona o estado mais rico do país. Ele não tem condição. O Fernando Haddad foi prefeito, foi ministro da Educação do governo do Lula. Ele tem todo um currículo voltado para isso. Então, está fácil de resolver, né? Pois bem, outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu assisti um vídeo aqui do deputado do PT, que fugiu o nome dele agora, mas ele disse assim no começo do vídeo, a casa caiu por Tarcísio, e caiu mesmo. Eu vou contar agora aqui, já finalizando o vídeo aqui para vocês. Membros da segurança do Tarcísio de Freitas, que são policiais, segurança que o Fernando Haddad, que também é concorrente ao governo, assim como o Tarcísio, os dois estão pleiteando aí a vaga, mas o Tarcísio tem seguranças, Polícia Federal, tem seguranças da ABIN, que é como se fosse a CIA, né, aqui no Brasil, a Central de Inteligência Brasileira, aqui. O Fernando Haddad não tem isso. Porque a lei diz que ele não precisa ter, mas o Tarcísio tem, porque o Bolsonaro proporcionou isso para ele. Mas, o que ocorreu? Fizeram um espetáculo ali, como se fosse aquele episódio da facada fake, né, que o Bolsonaro tomou em 2018, que foi fake aquilo, isso está óbvio, e depois eu vou fazer outros programas aqui explicando, certo? Membros da segurança atiraram e mataram um rapaz na comunidade lá de Paraisópolis, um rapaz que estava desarmado. E eles tinham chamado para esse evento que o Tarcísio estava fazendo ali em Paraisópolis, uma emissora de TV apenas, a Jovem Pan, emissora de TV que o Bolsonaro liberou lá para a Jovem Pan. Só a Jovem Pan tinha. Então o cinegrafista estava filmando e esse cinegrafista filmou os seguranças a paisano, quer dizer, vestido assim, sem uniforme, né, sem estar caracterizado de polícia, que atiraram no rapaz e mataram. Depois, os seguranças e o rapaz da ABIN, né, da inteligência brasileira, chefiada lá pelo general Heleno, esse rapaz foi para cima do jornalista e mandou o jornalista apagar as filmagens, tá? Mas ele já tinha enviado para a Jovem Pan e já estava no ar. Aí complicou. Aí a Jovem Pan, numa reunião com esse rapaz, pediu para que ele então, pediram para mandar o rapaz embora, para demiti-lo. A Jovem Pan chamou o rapaz e falou, olha, a gente não vai te demitir, mas você precisa fazer um vídeo então, apoiando a candidatura do Tarcísio e do Bolsonaro. Ele falou, não vou fazer, está errado isso daqui, o pessoal da segurança matou o rapaz e tal, e eu vou pedir a conta. E se demitiu e não fez o vídeo de maneira corajosa e correta, certo? Mas eu tenho um detalhe aqui para vocês, já finalizando o vídeo, que já está indo para 20 minutos aqui. O mesmo segurança que estava ali fazendo o trabalho com o Tarcísio de Freitas e que participou do tiroteio lá, que culminou na morte do rapaz ali, desarmado, esse é o mesmo segurança que estava no episódio da facada do Bolsonaro, em 2018. O mesmo. Estranho, né? Fala a verdade. Certo? Então, olha, veja a pressão que fizeram sobre esse jornalista. E tem um episódio ainda que chama um pouco mais atenção até. O Tarcísio estava aqui em São Paulo na segunda-feira.
durante o dia, em Paraisópolis, quando ocorreu esse fato aí, esses disparos, esse suposta troca de tiro, e na segunda-feira. E na segunda-feira à noite já tinha imagens disso na campanha do Bolsonaro, sendo que isso é fora da lei, não está na lei do TSE. A lei do Tribunal Superior Eleitoral diz que as imagens de campanha dos candidatos têm que ser entregues ao TSE 72 horas antes de ir ao ar, para ser avaliadas, analisadas e saber se podem mesmo passar. Mas as imagens já estavam lá. Então, ou eles driblaram o TSE, ou a coisa já estava montada, né? Se vocês repararem, no debate da Bandeirantes, o Bolsonaro já cantou, já deu a letra. O Lula é ligado com criminosos, o Lula é ligado com o PCC. Aí agora, nessa segunda-feira, uma semana depois, o debate foi dia 10, agora nessa segunda-feira passada, houve esse atentado contra o Tarcísio. Por aqui, no interior, aqui na cidade de Jundiaí, aqui na cidade de Várzea, tem pessoas aí ligadas à segurança pública dizendo que tem faixas do PCC direcionando, né, coagindo as pessoas ali das comunidades a votarem no Lula. Vem cá, meu amigo, você que está indeciso, você que é bolsominion, vem aqui um pouquinho, chega aqui pertinho. Você acha que o PCC, o primeiro comando aí da capital PCC, ele vai mandar fazer faixa, né? Aqui é a faixa do PCC, vote no Lula, tá? Então, votem aqui no Lula, porque aqui o comando é que está aqui no comando. Tem sentido isso? Parece certo e sério essa coisa para você? Parece de verdadeiro? Ou tem todo um cheirinho aí de armação, de campanha eleitoral, né? Não é maldade, assim, coisa, é do jogo, pessoal, é do jogo. Eles criam essas jogadinhas eleitorais para confundir o pessoal. Tá, vamos levar por esse ponto, né? Não vou dizer aqui que seja maldade do pessoal, não. É do jogo. Criam essas situações para dizer, está vendo? É ligado ao PCC, ao bandido e tal, mas não dá, né, pô? Ô, Bolsonaro, vocês têm que ser um pouquinho mais criativos e mais inteligentes, que tá feio, hein? Para, que tá feio. Tá bom? O IPEC diz que o Haddad já está empatado tecnicamente com o Tarcísio. Temos aí 2 dias, então. Pensem bem, escolham. Vocês querem um carioca que não conhece o estado de São Paulo, não sabe nada, e bandido por bandido tem lá ligações dele com esse suposto assassinato aqui. Uma pessoa morreu, inocente, aqui nessa campanha. Isso é grave, gravíssimo. E o presidente do candidato aí de São Paulo, o presidente Bolsonaro, que está tentando se reeleger, tem ligações fortíssimas com a milícia no Rio de Janeiro. Então, né, bandido por bandido, Lula, eles dizem que tem ligação com o PCC. Não tem. Mas o Bolsonaro, todo mundo sabe que tem, né, ligação com as milícias. Está mais que provado. O candidato do Bolsonaro é carioca, é chegado dele, que quer pilotar aqui o estado mais rico do país, o estado de São Paulo. Aqui, não. Tá bom? Meus amigos, então chega ao final o programa Ponto de Vista de hoje. Pensem bem, tá? Temos 2 dias para a eleição. Pegue esses 2 dias, pensem, formem o ponto de vista de vocês com essas informações. Procurem, pesquise quem é um, pesquise quem é outro, porque estão como se tivesse cada um deles dando o currículo de cada um na mão de vocês, para que vocês leiam e escolham qual tem o melhor currículo para dirigir o estado de São Paulo, que é um avião, é o estado mais poderoso do país. Então, vocês querem um piloto que tem capacidade de pilotar esse avião, ou querem um senhor que consegue no máximo pilotar uma lancha e uma pequena embarcação? Escolha, tá bom? E fica por aqui então o programa Ponto de Vista de hoje está encerrando. Amanhã tem mais.
Até amanhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Até amanhã. Tchau, pessoal. Faz o L aí, faz o L. A hora H tá chegando, hein? Aqui em São Paulo, a hora H é domingo. Até mais. Tchau.